Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso assunto de hoje é tensões e conflitos na Europa. Um assunto que você pode assim, e na Europa tem conflitos, não é verdade? Geralmente se ouve falar de conflitos na África, na Ásia, até mesmo na América Central, agora na Europa. Então vamos comigo conhecer um pouco sobre esse assunto? Bom, no mundo existem regiões que vivem intensos conflitos, originados pelos mais diversos motivos, que podem ser disputas por território, pela independência, por questões religiosas, vejam só, recursos minerais, entre outras coisas. Em todos os continentes é possível identificar focos de tensões que colocam em risco a paz daqueles que vivem nos locais que estão envolvidos. No continente europeu, uma das principais causas de conflito é a questão do povo basco. O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e sudoeste da França. Olha comigo na tela aí, que tem esse mapa aí que fala da localização, mostra a localização do povo basco. Então aí entre essa fronteira da França em amarelo e essa outra parte do País Basco na Espanha nessa cor pêssego. Aí tem um mapa menor que dá uma identificação macro aí entre dessa localização da França e da Espanha, onde está o local do País Basco. Então, essa etnia luta pela independência política e territorial há pelo menos 40 anos. Em todo esse tempo, as nações que estão subordinadas conservaram seus principais aspectos culturais, como a língua euskara ou vasconso, costumes e também as suas tradições. A partir desse fato, no ano de 1959, foi criado um movimento com ideias socialistas e separatistas, ou seja, com a intenção de separar essa localidade, esse território, que não fique nem subordinado à França, nem tampouco à Espanha. Denominado esse grupo de ETA, Pátria Basca e Liberdade. E aí está escrito também na língua deles, e aí fica por sua conta. Então esse é o ETA. Então o ETA é um grupo terrorista separatista. O ETA realiza atentados violentos para pressionar o governo espanhol e conseguir os seus objetivos. Veja que esses grupos separatistas, o seu modo de operar, isso acontece no mundo inteiro. Quando querem pressionar ou desestabilizar um governo para poder eles serem ouvidos e suas demandas serem atendidas, usam vários métodos para tentar criar um impasse entre o governo, como aconteceu também aqui com as Farc na Colômbia. Então criam atentados terroristas contra povoados ou contra grandes cidades para criar digamos assim, uma tentativa de aproximação com as negociações, sentar na mesa para poder, ou até mesmo nem isso, ou derrubar aquele governo para que esse grupo possa então governar. Essa é uma das intenções. Mas nesse caso específico do ETA, é fazer com que de fato os governos aceitem a separação ou a independência desse território basco. Suas práticas sempre foram condenadas pela população do País Basco, que frequentemente realiza protestos populares e pacíficos em repúdio aos atentados realizados pelo grupo. Em alguns lugares do mundo, geralmente, esses atentados têm um certo apoio daquela comunidade que apoia, porque vê isso como um meio, de fato, de atingir esse objetivo. Nesse caso específico, é o contrário. A população não vê isso como um meio ideal para conquistar os seus objetivos, usando a violência e matando pessoas, muitas delas, às vezes, com ligações de parentesco ou de amizade, já que estão todas ali dependendo uma das outras. Mas é uma prática desse grupo para tentar a independência desse território. Em 2011, no entanto, aconteceu algo inusitado, né? O grupo basco anunciou um cessar definitivo de sua atividade armada. E, em 2017, o grupo anunciou seu desarmamento total, entregando à justiça francesa a lista dos seus depósitos, a localização onde guardavam as suas armas e artefatos perigosos. Em 2018,
o grupo anunciou oficialmente o fim de suas atividades. Se você bem observar, faz um bom tempo que não se ouve falar de explosões em metrôs, em algum lugar movimentado das cidades da Espanha, que é o principal foco de... Até porque esse chamado País Basco, a maior parte dele se concentra na Espanha. Então nunca mais se viu nenhum tipo de atentado daqueles violentos que se via muito nos jornais. Então isso é fruto dessa entrega, o desarme desse grupo que resolveu renunciar essa parte de violência para poder conquistar o seu território. E aí temos também na Irlanda, nós acabamos de falar de um território ali que está entre França e Espanha, e agora vamos falar de um outro conflito que ficou muito famoso por muitas décadas na Irlanda. Então a Irlanda do Norte integra o Reino Unido. Nesse caso o que acontece é a luta entre católicos e protestantes. Vejam só, nesse caso nós estamos falando de uma questão religiosa, né? Então os católicos lutam há pelo menos 30 anos em busca da unificação com a República da Irlanda e se opõem aos protestantes, que são a maioria e que querem continuar dependentes do Reino Unido. Então o Reino Unido é a composição de várias dessas ilhas aí, das quais a Irlanda do Norte faz parte, sendo que a grande reclamação dos católicos é que os protestantes preferem manter a subordinação política de dominação da Irlanda por meio da Inglaterra, né? E os católicos querem totalmente perder essa vinculação direta com a Inglaterra. Então, o grupo responsável pelas ações é formado pela parte católica, que criou o IRA, né? Já que é o grupo minoritário, no mundo inteiro, quando um grupo minoritário se sente prejudicado por aquele que é dominante, tratando-se de etnias, geralmente há uma confrontação. Isso é muito comum acontecer na Ásia, onde um único país existem várias etnias que disputam não só o território, mas também a questão política, né? Então tudo isso leva, às vezes, grupos criarem grupos armados para poder se contrapor a quem está no poder. E quando esse minoritário assume o poder, os majoritários também descontentes vão para o confronto. É complicado. Às vezes nós no Brasil não entendemos isso porque não temos esse problema aqui. Temos vários problemas que a gente, se for fazer uma lista, ela é enorme. Mas conflito étnico, pelo menos dessa maneira tão brutal, nós não temos aqui. Às vezes indireto acontece com os índios e outros, isso acontece, mas entre nós a gente não tem esse temor de a qualquer momento explodir algo próximo de nossas casas. Então, o grupo responsável, como disse, é o IRA. Esse exército formado por eles realiza diversos atos terroristas, pois existe uma grande intolerância por parte desses grupos religiosos. Então é uma situação muito delicada e a gente fica pensando, ainda bem que apesar de no Brasil terem uma série de divergências religiosas, mas elas não chegam a esse nível. Às vezes quebra ali um santo aqui, outro acolá, mas não ao ponto de ter uma guerrilha para que grupos, irmãos, grupos amigos de uma cidade venham se destruir, se autodestruir em função de questões religiosas. E aí temos a Península Balcânica, que também é um outro local que existe uma tensão antiga, né? Desde que a Iugoslávia se dividiu em porções territoriais, então ali ficou sempre um palco de conflitos. Então outro caso de conflitos no continente europeu tem relação com a Península Balcânica. Conforme você vê nesse mapa que está na tela aí, você tem a Bósnia-Herzegovina, Croácia, Iugoslávia, Macedônia. Então é uma região muito tensa, que já houveram guerras que envolveram inclusive a participação da OTAN. Então é um lugar muito complicado ainda é um barril de pólvora nessa região. Então as divergências contidas entre esses povos são desenvolvidas ao longo de muito tempo. O que provoca tensão nessa região é a temática nacionalista e étnica. Então, mais uma vez, a gente está vendo aí a questão étnica muito forte nisso aí. Quando a gente fala nacionalista, é que às vezes um determinado território desse,
é ocupado por uma maioria de uma outra nação. Aí eu estou usando o termo nação, né, que refere-se a um povo. Então você vê que ultimamente a Rússia conseguiu ocupar alguns territórios. Por quê? Porque ali tinha predominância de povos de origem russa, então a maioria sendo russa, então facilitou que aquele conflito desse ganho de causa para a Rússia. E em função disso, a Rússia até hoje sofre sanções econômicas por esse tipo de ação que até hoje ainda está se articulando com aquele parte do leste europeu. Então, essa é uma divergência nacionalista e étnica que faz parte dessa península balcânica. E aí, com isso, a gente encerra essa nossa parte teórica, né? É um assunto que requer um pouco mais atenção, que você possa buscar um pouco mais desse assunto em pesquisa para aprofundar esse assunto. E aí vamos para as questões que preparamos hoje para você. Fica muito atento, vai lendo logo as questões de forma antecipada. Vamos ler então a primeira. O ETA decidiu declarar um cessar-fogo permanente de caráter geral, que poderá ser verificado pela comunidade internacional, diz o comunicado. Este é o compromisso firme do ETA com um processo de solução definitiva e com o final de confronto armado, acrescenta a nota publicada em inglês e espanhol e na língua do próprio ETA, Euskera. O ETA integra o movimento separatista da Espanha que luta pela independência na região. Que região é essa? Letra A, da Catalunha. Letra B, Navarra. Letra C, do País Basco. E letra D, da Galícia. Pelo que nós vimos até agora, ficou bem fácil. Acho que qualquer um da casa aí saberia me responder se assistiu essa nossa temática, não é verdade? Então vamos lá para a resposta? A resposta é letra C, do País Basco, né? Que busca a sua independência ali naquela região entre Espanha e França. Vamos para a segunda questão, então? Nesse caso, o que acontece é a luta entre católicos e protestantes. É o assunto que a gente finalizou a nossa aula de hoje. Então, os católicos lutam há pelo menos 30 anos em busca de unificação e se opõem aos protestantes, que são a maioria e querem continuar dependentes ao Reino Unido. O grupo responsável pelas ações é formado pela parte católica que criou o IRA, Exército Republicano Irlandês. Esse exército realiza diversos atos terroristas, pois existe uma grande intolerância por parte dos grupos religiosos. O texto acima se refere ao conflito na região da... Preste bem atenção, para você não se confundir com o assunto anterior. Letra A, Catalunha. Letra B, Kosovo, na região dos Balcãs. Letra C, Bósnia, na região dos Balcãs também. Ou letra D, Irlanda do Norte. E aí analisou bem, fez a sua escolha? Então a resposta certa é letra D. Nós estudamos isso já no finalzinho, Irlanda do Norte. Então quero parabenizar você que conseguiu com certeza acertar as duas questões, que elas não estavam difíceis. Com isso, agradeço também a cada um dos nossos técnicos e coordenadores da parte pedagógica da Secretaria de Educação, da equipe que trabalha com a parte de edição desse material. E se você quiser assistir esta aula ou outra e quiser ter acesso ao material complementar, é só entrar na plataforma da Eduque. Com isso, agradeço a todos vocês e até a próxima.